o meu tema de hoje, o tema que me foi proposto é a mudança na vida de Paulo. Meus queridos, eu preciso dividir uma experiência que tive quando eu recebi essa notícia desse tema. Eu vibrei, fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque eu amo a história de Paulo. Eu tenho uma grande admiração por ele. E enquanto eu orava e buscava de Deus sobre essa palavra, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu fui falar para Ele a respeito de como eu queria ser, de como eu queria melhorar em relação à maneira que eu prego, que eu falo a respeito de Jesus. E Deus me deu uma experiência assim que eu preciso dividir com vocês. Foi algo muito forte. A presença do Senhor no quarto da minha casa foi algo tão forte que era quase palpável. Algo maravilhoso. E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Ele disse: eu quero que a minha palavra te empolgue todos os dias. Eu quero que a minha palavra traga brilho aos teus olhos e enche o seu coração de esperança todos os dias. Ele falou dessa forma. E eu que tinha preparado no discurso, hoje eu mudo totalmente. E o que eu oro a Deus é para que você tenha o seu coração cheio de esperança, tenha brilho nos olhos. E que Deus, a palavra dele, não só hoje, como todos os dias, empolgue seu coração, que vivifique a sua vida, a sua alma. Amém? Antes de iniciarmos, eu gostaria de orar. Você que pode, na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, se concentre no Senhor. Senhor, amado Deus e eterno Pai, Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua bondade, ó Deus. Pela tua bondade, Senhor, de podermos hoje, Senhor, juntos buscarmos a tua presença, Senhor, buscarmos a tua palavra juntos, ó Deus. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que mesmo, Senhor, em meio a essas circunstâncias, Senhor, muitas vezes tão difíceis que temos enfrentado nesse tempo, Pai, nós podemos sentir, Senhor, a tua presença, o teu cuidado em nossas vidas, ó Deus. Eu quero te pedir, amado Deus, que o Senhor, meu Pai, abra o coração dos teus filhos neste momento, Senhor, que o Senhor quebrante o coração dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais, Pai, para que todos aqueles, Senhor, que verdadeiramente veio buscar, Senhor, do Senhor uma resposta, um consolo, uma palavra, Senhor. Que veio, Senhor, interessado, Senhor Jesus, em ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor Jesus. Seja ministrado pela tua palavra, seja tocado pelo Senhor, Deus. Senhor, me usa apesar de mim, Senhor, apesar dos meus defeitos, Senhor, das minhas fraquezas. Senhor Jesus, apesar de mim, Pai, me usa como instrumento para levar a tua palavra ao teu povo, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale, Senhor, com o nosso coração, aquilo que o Senhor deseja, Pai, mas não o que nós queremos ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro te agradecendo, Senhor, certos que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada por quem o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Eu louvo e agradeço no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Querido, se você puder, abre sua Bíblia comigo, abre seu aplicativo, sua Bíblia física, se tiver aí fácil. Abre em Atos 9, capítulo 1, do 1 ao 20. É um texto um pouquinho grande, mas como eu falei, a palavra do Senhor ela é maravilhosa e ela realmente nos empolga. A gente vai ler e vai sentir como se estivéssemos lá, vivendo tudo isso, vendo tudo isso de perto. Amém? Se você puder, abre então Atos 9, versículo 21, nos diz assim: Saulo, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, tanto homens como mulheres, como mulheres, levasse para Jerusalém, enquanto seguia pelo caminho. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo nada e nem ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou lhe mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Até aqui. Essa é a história de uma conversão que provavelmente tem impactado gerações e gerações. E quantas vidas já foram ministradas e tocadas por este homem? Essa conversão muito me inspira. A gente vai ver ali quem era Paulo? Quem era este homem desta conversão que depois se tornaria um grande apóstolo, um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus? Quem era este homem? Paulo, ele era um judeu, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Ele era, segundo a lei, um fariseu. Ele aprendeu aos pés do grande Gamaliel. Ele estava sendo treinado para ser um rabino. E então, a palavra do Senhor também nos diz que, quanto à justiça, Paulo era irrepreensível. E em Gálatas 1,14 diz que ele se destacava com todos da sua idade. Ou seja, ele era um homem notório, um homem poliglota. Ele tinha cidadania romana e cidadania judaica. Era uma pessoa admirável com muitos atributos. E a palavra do Senhor também diz que Paulo, quanto ao zelo, era perseguidor da igreja de Cristo. A gente costuma falar, muitas pessoas falam que a maior luta de Saulo era matar Paulo todos os dias. E que muita gente acredita que, inclusive, o próprio Deus tenha mudado o nome de Paulo, mas isso de fato não aconteceu. Saulo, que quer dizer o pedido insistentemente, o muito querido, é uma forma hebraica dessa pronúncia do nome, e Paulo é a forma romana do nome dele. Acredito eu que Paulo, por ser um apóstolo enviado aos gentios, talvez tenha optado por usar esse nome. Há muitas questões e há muitas opções, pessoas que dizem que provavelmente Paulo pode ter preferido usar esse nome porque Saulo talvez trouxesse uma imagem ruim devido ao seu passado. Ou talvez algumas pessoas apontam que Paulo tenha escolhido ser chamado por Paulo, a partir dali da sua primeira viagem missionária na cidade de Pafos. Em Atos 13:9 fala o seguinte: Saulo, que também era Paulo, nos mostrando que se trata da mesma pessoa, é apenas uma forma de pronunciar diferente. Eu acredito mesmo que Paulo tenha usado esse nome, optado por se chamar assim, devido à sua condição de humildade, porque Paulo quer dizer pequeno, e era exatamente assim que ele se sentia, diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do seu ministério. Era pequeno. Talvez por isso ele tenha optado por se chamar Paulo. E o relato da sua conversão, em Atos, ele está em 3 capítulos. Em Atos 9, como lemos aqui, em Atos 22 e em Atos 26. A gente conhece a conversão do homem que impactou vidas. Um grande instrumento nas mãos do Senhor, por quem Jesus fez e continua fazendo muitas maravilhas. Lendo Atos 9, a gente conhece 3 perfis de Paulo. A gente vê ali que um homem que acreditava que estava fazendo certo, defendendo a sua fé, aquilo para o qual ele tinha sido criado, o princípio dos seus pais. Tudo que seus pais tinham ensinado, tudo que ele aprendeu a vida inteira, ele era um fariseu, um religioso. E ele acreditava tanto na sua fé, na lei, que ele não podia acreditar que o Messias, o prometido, o enviado, era aquele que foi crucificado, considerado maldito pelos homens, preso numa cruz. Para ele, isso era uma ofensa à sua fé. Então a gente vê ali em Atos 9:1 que Paulo, ele respirava ameaças de morte. E essa palavra respirava ameaças de morte dá uma conotação de como se fosse uma espécie de fera. Uma fera brava, querendo pular e atacar a sua presa. E a gente vê então um segundo perfil de Paulo, nesse texto de Atos 9, que está ali em Atos 9:13. Paulo, o Ananias fala para o Senhor que muito mal ele tem feito ao povo de Deus. Ou seja, a gente vê aqui Paulo como um malfeitor, terrível, sanguinário, que estava disposto a grande preço para simplesmente
atacar o povo de Deus. Ele não conseguia compreender essa fé, era muito para o entendimento dele, ele não podia aceitar. E ali também, em Atos 21, se você continuar lendo, a palavra do Senhor nos revela que Paulo, ele era um exterminador. E exterminador não quer dizer outra coisa senão um homem que findava, liquidava, matava. Aqui a gente conhece Paulo, assassino do povo de Deus. E a gente olhando assim para uma pessoa tão terrível, tão mal, que fez tanto mal ao povo de Deus, a gente pensa, com nossos olhos mesmos, carnais, a gente olha para essa pessoa e a gente fala, essa pessoa não tem saída para ela. Para essa pessoa não tem mais jeito. Para quantas pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, que estão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, enfim, na sua família, quantas pessoas que você olha para a vida dela e fala, olha, essa aí não tem mais jeito. Quantas, não é verdade? Eu falo para vocês que desde que eu me converti, eu oro por 3 pessoas. Eu sempre oro por essas 3 pessoas porque eu acredito que o Senhor, assim como fez na vida de Paulo, que provocou essa mudança, o Senhor vai fazer grandes coisas, grande transformação. Uma delas eu já posso contemplar. O meu marido, que um dia era meio que perseguidor do povo de Cristo, que também falava, olha, não gosto de crente, eu não aceito, não gostava nem de falar sobre. Hoje é um diácono, servo do Senhor, um excelente marido, um homem de Deus. Porque Deus faz exatamente isso. Deus pega aquele que não é para ser, o pequeno para ser grande. O ministério de Deus é loucura para os homens. Mas para nós que estamos sendo salvos, essa é a palavra do Senhor, é a verdade, é o que fica em nós. E eu queria falar isso para você hoje. Eu queria aqui abrir um parêntese em relação a essa conversão de Paulo. Paulo perseguia um povo, não era um povo qualquer, um povo separado. Um povo que um dia conhecia um homem que disse assim, olha, se alguém bater na tua face, apresente o outro lado. Alguém que dizia assim, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Esse mesmo homem, em Mateus 5,44, diz, ame pelos que te perseguem. Orem pelos seus inimigos e amem os que te perseguem. Ou seja, Paulo, ele era um homem mau. Ele era um homem que segurou as vestes das pessoas que apedrejaram o diácono Estevão. Paulo, ele era um homem que findava muitos cristãos nas cadeias. O voto dele era positivo para a morte dessas pessoas que professavam a fé em Jesus. Ele era um homem mau, terrível. Mas um dia a graça, que não é de graça, porque tem um alto preço, alcançou a vida de Paulo. Paulo um dia conheceu o homem a caminho de Damasco. Eu adoro essa palavra caminho. Caminho, no versículo 2 de Atos 9, está com letra maiúscula. Caminho era o apelido do povo que seguia a Jesus. Era assim que eles eram conhecidos antes de receberem a nomenclatura de cristãos. Eram chamados de caminho. E é lindo ver também que caminho está com letra maiúscula. Quem é o caminho? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Que maravilhoso é ser um povo pertencente ao caminho. E naquele dia, no caminho, na estrada de Damasco, Jesus havia marcado o encontro com Paulo. Jesus tinha marcado aquele dia para literalmente reescrever a história de Paulo, para mudar totalmente, para provocar uma mudança de dentro para fora. Aquele homem que achava que seu conhecimento, seu grande conhecimento adquirido por ser um fariseu, por estudar a lei, por ser um poliglota, por ter cidadania judaica romana, por ser um homem com tantos atributos, diante da grandeza de Deus, quando se encontra com o Senhor e escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? A grandeza de Deus é tão grande que ele não se contém e ele cai prostrado aos pés de Jesus. A Bíblia não fala exatamente de onde ele cai, embora muitas pessoas tenham dito que ele cai do cavalo. A gente não sabe de onde ele estava. Somente que diante da presença do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Senhores, diante da presença do Rei dos Reis, Paulo, ele não se contém, ele não consegue se deter, ele simplesmente cai prostrado, perguntando, quem és tu, Senhor? Aleluias! Ele não se contém porque aquela presença é impactante demais, é forte demais na vida de Paulo. E ali ele prostrado, um homem antes que mandava, que desmandava, agora está ali, rendido aos pés do Senhor. Nesse encontro, a gente vê o maior opositor da igreja, o maior perseguidor dos cristãos, rendido aos pés do Salvador das nossas almas. Aleluias. E ali então, meus queridos, temos um encontro que provoca mudança.
A mudança na vida de Paulo. A mudança que realmente gera frutos. Porque quando você se encontra com Jesus é impossível você permanecer igual. Você nunca vai cruzar com o Senhor Jesus e permanecer da mesma forma. Acontece uma metanoia, uma mudança de mente. Porque quando você tem esse encontro ele gera em você vida. Ele gera em você uma vontade, um desejo de ser melhor. Não por causa de você, mas por quem Deus é na sua vida. É algo maravilhoso demais. E então Paulo, nesse encontro com Jesus, ele pergunta, Senhor, o que devo fazer? Então Jesus dá todas as instruções para ele. Jesus fala para ele ir para a cidade, e o homem agora é conduzido, obediente. E Deus fala para ele, aguardar na cidade, que ele encontraria um homem chamado Ananias, que iria procurá-lo. E aqui eu preciso abrir mais um parêntese, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo servo de Deus, Ananias. Inclusive, eu já até preguei sobre Ananias aqui em uma reunião da diaconia. Eu tenho, assim, um amor muito grande por este homem, que só é citado 2 vezes na Bíblia. Eu acho incrível que Jesus, ele fala para Paulo a respeito de Ananias, sem mesmo ter comunicado a Ananias. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ao ouvir o chamado dele seria positiva a resposta do Ananias. Jesus sabia que ele podia contar com Ananias. Que maravilhoso é saber que você, sendo uma pessoa positiva, pode cooperar com o reino. A obediência de Ananias, talvez, mesmo com medo, mesmo com questionamento, Senhor, se eu tenho visto quantos males ele tem feito para o teu povo, mesmo devido às circunstâncias, sob a palavra de Deus, Ananias confiou. Confiou em Deus a ponto de ir lá e amar com gestos, amar orando, amar impondo as mãos e curando e chamando aquele que antes o perseguia de irmão. Saulo abriu os olhos ao ser curado. Ele viu uma pessoa que provavelmente ele perseguiria em uma outra condição. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele já não queria mais perseguir. Ele simplesmente entendeu que aquele homem o amava. Porque é isso que Jesus provoca em nós, um amor que a gente não consegue compreender, não consegue explicar. E eu oro isso em relação à minha vida e oro também pela sua que está aí nos assistindo. De onde você estiver, que todas as vezes que o Senhor te chamar, que o Senhor te convocar para algo, para um trabalho em prol do reino, que você possa ter uma resposta positiva para aquilo que Ele tem para a sua vida. Que Jesus possa falar de você para alguém antes mesmo de comunicar, sabe por quê? Porque a sua resposta vai ser sim, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Assim como o Senhor usou a vida de Ananias, assim como o Senhor usou a vida de tantos servos descrito na tua palavra maravilhosa. Usa as nossas vidas. E a mudança de Paulo, então, começa ali em Atos 9:8. Jesus havia tirado a visão dele temporariamente. Porque enquanto via, Paulo não enxergava Deus. E quando ele parou de ver, ele pôde contemplar o seu Senhor. E a gente vê ali em Atos 9:9, Paulo jejuando. Ele não comeu e não bebeu. Em Atos 9:11, a gente vê Paulo orando. É impossível você ter um relacionamento com Deus sem ter uma vida de oração. Você não vai poder se relacionar, você não vai poder ter comunhão. Você não vai sentir exatamente nada se você não consegue dedicar um tempo de oração ao Senhor. E um dos reflexos de mudança na vida de Paulo é que ele jejuou e agora ele estava orando. A gente vê ali também em Atos 9:17, que nos mostra que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Essa é uma das marcas, com certeza, que fazem total diferença na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Ele tem a marca do Espírito Santo em sua vida. E no versículo 18 vai falar que Paulo foi batizado. Ou seja, aqui começa uma grande mudança. Paulo creu em Jesus. Paulo jejuou, orou, recebeu o Espírito Santo e decidiu pelo batismo. Ele quis se batizar, declarar que agora para o mundo espiritual, para o mundo físico, ele tinha um dono. Ele pertencia a algo. Ele não era mais um qualquer. Ele morreu, a velha criatura morreu. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E então, a gente seguindo e lendo, conhecendo um pouco mais a história de Paulo, a gente vê que Paulo ainda precisava entender como funcionava a nova aliança. Talvez por todos os seus atributos, todas as suas qualidades, Paulo, por ser uma pessoa de grande conhecimento e analisando que todos os discípulos eram iletrados e tudo mais, talvez ele achasse e se considerasse que ele tinha o melhor perfil para talvez ser um líder da igreja cristã, da igreja primitiva. Só que a Bíblia vai nos mostrar, ali no versículo 26 de Atos 9, que Paulo ele não foi bem recebido pelos discípulos. Que os discípulos não acreditavam na sua conversão. E a gente segue, que infelizmente a gente não tem tempo para ler esses dois textos também, que está em Gálatas 1 e Gálatas 2, nos mostra que Paulo passou um tempo no anonimato.
Paulo, ele não teve, talvez, o reconhecimento que ele teria. Mas sabe o que aconteceu nesse tempo? A teologia que ele recebeu não foi revelada nem por carne nem por sangue, mas foi vinda direto dos céus pelo próprio Jesus, que estava preparando para um grande ministério que havia de entregar nas suas mãos. Paulo, ele estava sendo preparado pelo Senhor até que o Senhor comissionou a ele e a Barnabé para começarem um ministério. E aquele tempo que Paulo passou recebendo da parte de Jesus o fez compreender que nessa nova aliança, a aliança da graça, tudo depende de Deus e só do Senhor. Nada depende de nós, nada depende dos nossos atributos, nada depende do que façamos. Sem o Senhor nada podemos fazer, tudo depende totalmente do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tudo depende dele, meus queridos. A partir dali começa a história de um grande apóstolo. Talvez, não sei se estarei... Porque é assim que eu acredito. Eu vou usar essa palavra. Talvez o maior apóstolo, o maior pregador, o maior mestre, o maior teólogo. Paulo, ele impactou gerações através das suas pregações, através da sua sabedoria, claro, vinda dada por Deus. Ele ganhou muitas almas para o reino do Senhor. E eu acho lindo ele ter dedicado toda a sua vida para o Senhor, a ponto de dizer em Gálatas 2:20, logo... já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Jesus não fez só isso por Paulo. Jesus fez isso por mim e por você. Ele nos amou tanto que a maior prova de amor foi dada naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida. Eu não sei, meus queridos, se já houve na sua vida um encontro no caminho de Damasco com o Senhor. Eu lembro do meu encontro com o Senhor, um encontro que provocou mudanças. Quem talvez me conhecia no passado, antes de Jesus, não consiga reconhecer essa pessoa. Sabe o que mais maravilhoso eu acho? Quando eu encontro alguém, depois da minha conversão, a pessoa fala, nem parece a mesma pessoa. Aleluias. Porque você não consegue permanecer igual. Você não consegue. O brilho de Jesus ofusca qualquer outra forma de ser. Você se parece com ele porque você o ama, porque o desejo da sua vida, a partir do encontro com Jesus, é agradá-lo, é adorá-lo, é buscar o Senhor. E essa mudança que um dia ocorreu na vida de Paulo, ela também está disponível para você e para mim. Todos nós precisamos mudar. E a mudança não vem como que num passe de mágica, não. Jamais. A gente precisa ter ação. E sabe que a gente pode, nós podemos nos apegar? Nós podemos nos apegar a Cristo, sabe por quê? Ele é o modelo perfeito. Ele é o homem sem defeitos que nos ensina com a sua própria vida, aleluias. Ele nos ensina com a sua própria vida que nós podemos sim ser melhor. Claro que podemos. Com a ajuda dele, podemos sim. E ali... a gente vê que Paulo teve uma vida com muitas dores. Ele carregava no próprio corpo as marcas de amar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia falado para ele, através da vida de Ananias, que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor a Deus. E isso aconteceu de fato, porque muitas vezes as pessoas se convertem a Jesus e acham que vai ser um mar de rosas. Só que o Senhor falou para a gente, através dali... João 16:33, que no mundo a gente teria aflição, mas para a gente não temer, porque ele venceu o mundo. E Paulo, por amor a Jesus, sofreu algumas dores. Ele foi expulso de algumas cidades por pregar o evangelho. Ele foi açoitado em Filipos, ele foi apedrejado em Listra, ele foi perseguido em Damasco. Ele foi esquecido em Tarso há algum tempo. Ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele sofreu perseguições, ele simplesmente sofreu um naufrágio próximo à ilha de Malta. Ele foi atacado por uma víbora e ele foi preso algumas vezes. Mas sabe que tudo isso coopera para um bem maior em prol do reino de Deus. Até nas prisões a gente consegue ver a mão de Deus sobre a vida de Paulo. Sabe por quê? Pense que a gente não conseguiria, não teria essas obras maravilhosas escritas por ele. Quantas cartas ele escreveu enquanto esteve recluso? E isso só está acessível a nós hoje porque um dia ele esteve preso. Porque se não tivesse, talvez, ele pudesse ir pessoalmente até essas igrejas e ter ensinado para eles. Mas como ele estava recluso, Paulo, ele então escreveu. E hoje a gente tem acesso a essas obras maravilhosas. E também uma das maiores dores que talvez o apóstolo Paulo tenha sofrido, essa dor não está relatada na palavra de Deus. Eu gostaria muito que estivesse. Mas segundo a tradição histórica, a gente vê que Paulo provavelmente tenha morrido por decapitação. Ele foi degolado ao mando do imperador Nero. Ou seja, ali caiu um mártir
Marte apaixonado por Cristo, que encontrou em Cristo tudo de que precisava. Ele encontrou em Jesus tudo que te precisava. Sabe aquele vazio? Sabe aquele vazio? Um dia você, antes de conhecer Jesus, você se lembra daquele vazio? Você se lembra daquela dor? Quando ele encontrou com Jesus, ele encontrou tudo de que precisava. Quando ele encontrou o Senhor, ele foi totalmente preenchido, cheio do Senhor Jesus. E quando ele tinha Jesus, nada mais lhe faltava. Mesmo passando por todas essas dores, nada mais lhe faltava. E ele declara em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Jesus e morrer é lucro. Eu admiro muito a história desse homem. Eu anotei aqui uma coisinha aqui tirada do nosso livro, que a gente está fazendo do propósito. E eu acho muito interessante essa mudança do nosso livrinho. Acho muito interessante essa mudança na vida de Paulo. O homem que gastou seus dias servindo o Senhor afinco. Esse livro nos relatou isso e é um resumo bem certo mesmo. Antes ele era um vaso impuro, inflexível, vazio, um homem que precisou ser derrubado, um homem mau. Um homem questionador da obra divina, um fariseu religioso. Ao se encontrar com Jesus, ele torna-se um vaso purificado, quebrantado, cheio do Espírito Santo, um homem obediente, um homem de oração. Encontrar com Jesus causa mudanças profundas em nossas vidas. Encontrar com Jesus vai significar que você vai passar para um outro patamar, um patamar de convivência com algo que você nunca provou na sua vida. Tudo que vem dele é maravilhoso demais e é irresistível demais. Dessa mesma forma, essa mudança ela está para todos nós que realmente desejam ter essa vida com Jesus. Se você quer ser uma pessoa de oração, comece mesmo agora a orar. Você não precisa ter palavras bonitas, palavras enfeitadas, não. Ore da sua maneira, toma essa atitude de orar. Se você quer ser uma pessoa que lê a Bíblia, comece agora mesmo a colocar isso como prioridade na sua vida. Esse é o único livro que você vai ler em companhia do autor. Se você quer ser uma pessoa que revela Jesus, pense em como o Senhor Jesus, ele agiria em determinadas situações. Eu costumo falar isso, que às vezes a gente até sabe a resposta, o problema é que a gente não quer fazer. Se você quer refletir a Jesus, ame de todo o seu coração, adore de todo o seu coração, busque ao Senhor. E eu creio que, de acordo com você, quanto mais buscar, mais você vai encontrar e mais você vai ser cheio dessa graça maravilhosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm a mania de falar a carne é fraca. Na verdade, não é a carne que é fraca. É o espírito que está mal alimentado. Quanto mais você busca da presença do Senhor, mais você recebe, mais você é ministrado por Ele. Assim como Paulo, que ao se encontrar com Jesus, ele aceitou toda essa mudança na sua vida e se tornou um grande pregador do Evangelho de Cristo. Assim como Paulo, que um dia provou essa mudança, Paulo era um homem que aos olhos humanos não tinha mais jeito. Quantas pessoas você conhece assim, que aos olhos humanos talvez não tenha mais jeito. Mas para Jesus, nada é impossível, nada é impossível. Jesus um dia alcançou a vida de Paulo, Jesus um dia alcançou a minha vida. Eu sei quem eu era antes de Cristo e glória a Deus, porque já não sou mais aquela criatura. Somos novas criaturas em Cristo. Eu oro para que você encontre em Jesus tudo de que você precisa. Que você experimente essa vida com o Senhor. E que você possa se dedicar ao Senhor, assim como Paulo se dedicou a Ele até o fim de sua vida. Esse é o desejo que eu tenho para mim. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Porque é impossível você conhecê-lo e permanecer igual. Uma pessoa que um dia conheceu Jesus e se afastou, se desviou, desculpa falar, mas eu não acredito que verdadeiramente tenha conhecido Jesus. É impossível você conhecê-lo e simplesmente se afastar, porque quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. É uma fonte inesgotável de vida. E que a gente possa, no final das nossas vidas, declarar, assim como Paulo declarou na sua última carta escrita endereçada a Timóteo, está em 2 Timóteo 4:7, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que você possa guardar essa fé no seu coração. Essa fé que pode coisas tão maravilhosas e tão grandes. A vida de Paulo, centenas e centenas de anos depois, ainda está aqui, movendo os nossos corações. E eu entendi porque Deus falou ao meu coração que Ele queria que realmente eu me empolgasse com a palavra dele. Porque eu fiz um cronograma e queria que fosse de um jeito, mas o Senhor tem um jeito todo especial, o jeito dele. Eu entendi o que Ele queria, que a palavra dele continuasse fazendo no meu coração, me empolgando, me emocionando, trazendo vida à minha vida. E é isso que eu desejo para a sua vida também. Eu gostaria agora, nesse momento,
Se deixar, eu fico falando de Paulo aqui a noite todinha. Não podemos. Eu gostaria de orar por sua vida. Gostaria de orar por você que verdadeiramente deseja uma mudança. Porque mesmo quem já teve o encontro de Damasco, quem já teve o encontro com Jesus, todos nós precisamos mudar. A gente sabe que precisa melhorar em muitas coisas. E então eu quero orar por você que precisa melhorar em alguns aspectos, que precisa seguir nosso modelo perfeito, que é o Senhor Jesus. E você que ainda não teve o encontro com Jesus, talvez o Senhor tenha marcado essa data, a data de hoje na sua vida, na sua agenda, para te encontrar. Eu quero orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que maravilhoso é, Senhor Jesus, o encontro contigo, Deus. Senhor, o que eu desejo para o meu coração e para o coração de todos que estão nos assistindo agora, Deus, é que a gente possa, dia após dia, ter um encontro contigo. Acordar todas as manhãs desejando te encontrar, Senhor Jesus, para que o Senhor provoque mudança em nossa vida, mudança em nosso caráter. E nós queremos ter o caráter de Cristo, ó Deus. Nós queremos ter a mente de Cristo, queremos ser renovados, Pai, dia após dia, Senhor Jesus. Como é maravilhoso te pertencer, como é maravilhoso pertencer ao caminho, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Mesmo, Pai, não merecendo nada de Ti, mesmo, Senhor, sendo ingratos, meu Pai, mesmo, Senhor Jesus, sendo tão pequenos, o Senhor nos ama, o Senhor, meu Pai, cuida das nossas vidas, o Senhor nos guarda em Ti, ó Deus. Muito obrigada por quem o Senhor é, Pai. Muito obrigada por encher os nossos corações, ó Deus. Eu oro, Senhor, para as pessoas que estão Te ouvindo agora, ouvindo a Tua voz, ó Deus. Que elas sejam, Senhor Jesus, cheias do Teu Espírito Santo, que a Tua presença gloriosa, Pai, que esteve no meu quarto enquanto eu orava, Pai, alcance essas vidas, ó Deus, que seja tão impactante que eles também possam cair como Paulo, Senhor, prostrados diante da Tua grandeza, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Teu sacrifício perfeito naquela cruz, Senhor, definitivo pelas nossas vidas. O amor nos amou e glória seja dada ao Teu nome por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que o Senhor separou hoje, Senhor, para estar ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus. Continua conosco nesse propósito maravilhoso de jejum e oração que tem sido, Senhor Jesus. Hoje, Pai, é um dia maravilhoso. E quantos dias maravilhosos tivemos na Tua presença, ouvindo a respeito da Tua vontade, do desejo do Teu coração. Continua, Senhor, conosco, Pai, até o último dia, o dia 40, Pai, que a gente possa sentir a Tua presença até lá. A gente possa ouvir as palavras vindas do Teu coração. Deus, continua conosco, seja conosco, Senhor Jesus. Que nesse tempo que temos dedicado a orar, Senhor, a jejuar, o Senhor consiga, Senhor, ministrar o nosso coração, que nós possamos ter corações disponíveis, Senhor Jesus, disponíveis para Te receber, disponíveis para Te buscar, Senhor Jesus, que não saiamos da mesma forma entramos nesse tempo, Senhor, de pandemia, Pai, que a gente consiga aprender aquilo que o Senhor tem nos desejado ensinar, Senhor, que o Senhor consiga ministrar os nossos corações, nos tornar pessoas mais gratas, mais amorosas, Senhor, mais parecidas contigo, Deus. Pai, perdoa nossas muitas falhas, Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor Jesus, e nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez, nos ajuda a ser mais parecidos contigo, a desejar Te buscar, a desejar orar, desejar ter uma mudança de vida, Senhor Jesus, porque, meu Pai, nada somos sem a Tua presença santa. Nada podemos se o Senhor não estiver conosco. Deus, permanece nas nossas vidas, ó Pai. Permanece conosco, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda, Senhor Jesus, a Te buscar dia após dia, a desejar conhecê-lo mais, ó Pai. Senhor Jesus, que maravilhoso é Te pertencer. Sabemos que temos um dono, Senhor, que em meio a todas as dificuldades, em meio a tantas coisas ruins que temos enfrentado, nós temos um Deus poderoso, santo, justo e fiel, que tem guardado as nossas vidas, que tem nos mostrado o Teu cuidado, Senhor Jesus, mesmo em meio à dor que temos muitas vezes enfrentado, Senhor Jesus. Obrigada por passar por tudo isso conosco, Senhor Jesus. Obrigada por nos dar, Senhor, mais de quem o Senhor é, Deus. Eu quero Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, Senhor Jesus. Eu quero Te agradecer por cada vida, Senhor, que está nos ouvindo agora, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu oro, Senhor, com toda empolgação. Eu oro com os brilhos nos olhos, Pai. Eu oro com meu coração cheio de esperança, assim como a Tua palavra me falou, Deus. Eu continuo querendo, Senhor, mais de Ti, mais de quem o Senhor é. Muito obrigada pela Tua palavra de hoje, Senhor. Permanece conosco, Senhor, e que Seu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, meu Jesus bendito. Amém. Amém. Graças a Deus.